Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Vamos pegar, né, esse dragão de jeito aí e vamos explicar para vocês, tá? Mas antes disto, eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Vamos então agora passar a esse outro assunto, que é a mulher e o dragão. Vamos ao texto onde diz sobre a mulher e o dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 13 diz: Um grande sinal aparecerá no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, ela gritou com dores de parto, na angústia do parto. Outro sinal também apareceu no céu. Eis um grande dragão escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças esse 7 diademas. Irmãos, o grande sinal no céu aqui do capítulo 12 de Apocalipse é sem dúvida bastante intrigante, não é verdade? Se a gente for analisar isto acontecendo de forma literal, não vamos encontrar na história, nem no futuro, um evento que possa acontecer dessa maneira, tá? Mas, surpreendentemente, junto com Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, é um dos capítulos dessa revelação que apresenta um maior grau de concordância entre os diferentes comentaristas do Apocalipse. Ou seja, aqui nós vamos ter um grau de entendimento, tá? Um maior grau de entendimento entre as diferentes interpretações de Apocalipse. Ou seja, aqui nós podemos nos aliançar com, também dizem os preteristas parciais, muitos futuristas também creem desta maneira como nós cremos, tá bom? Irmãos, preste atenção agora nessa parte. Quando nós lemos uma história, né, você pega um livro para ler, né, para nós aqui do Ocidente, é bem comum que o clímax do livro, da história que você está lendo, está geralmente perto lá dos últimos capítulos, não é verdade? Não é isso? A maioria dos livros é isso, né? Na cultura hebraica, tá? E já que estamos falando de cultura hebraica, o clímax de suas histórias, atenção, é frequentemente encontrado no meio, pois um paralelismo é construído em torno desse clímax. Vocês estão entendendo? Veja como nós tratamos as informações que a gente passa a vocês. Nós temos o cuidado de explicar como funciona a literatura judaica. No livro de Apocalipse, que é um livro escrito debaixo da cultura judaica, por um judeu, João, escrito em grego, porém com todo o pensamento hebraico, tudo o que vimos neste livro até agora, nós chegamos ao clímax. A mulher e o dragão é o clímax. Tudo o que vimos, evidência, essa parte é a mais importante dessa história. Tudo o que vimos do começo até aqui, a referência era esse clímax. Tudo o que nós vamos ver até o final de Apocalipse faz referência a esse tema. O grande sinal da mulher vestida de sol e o grande dragão escarlate são esses dois pontos centrais. E o restante do livro, do capítulo, é estruturado para ampliar e explicar o seu significado. Essa literatura hebraica, ela é conhecida como quiasmo. Isso é uma forma de chamar a atenção de todos em qualquer tempo sobre a literatura usada aqui, que é a judaica. É como se fosse, irmãos, uma assinatura judaica. Olha só. Por isso que o número 7 procura intencionalmente chamar a atenção para outras porções proféticas, uma proposta geral para o quiasmo. Vou mostrar para vocês a tabela aí que eu criei, para que vocês, tá aparecendo aí para vocês, tá vendo? Então tá lá, capítulo 1, aí começa a narração de Apocalipse, aí vai se avançando, né? Você vê, é como se fosse um gráfico. Aí depois vai avançando para 7 epístolas, 7 selos, ali está a referência dos capítulos, tá? 144 mil santos e 7 trombetas, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, que nós estamos vendo, que eu falei para vocês, que é o clímax, as 2 bestas, aí depois vem, ó, 144 mil santos e 7 anjos, 7 xícaras, 7 anjos, a prostituta e a noiva. E o epílogo. Vocês estão entendendo? Esse tipo de literatura é muito comum na literatura hebraica. Vocês estão notando ali, por exemplo, 7, tá vendo os 7? Todo o livro, se vocês perceberem do A ao E, ele aponta para a mulher e o dragão. E invertendo ela lá do final para o meio,
ela aponta para a mulher e o dragão. Vocês percebem o uso do 7 aí constantemente nessa literatura? Vocês podem ver isso? Veja como ela chama a atenção para os símbolos. Isso é incrível, irmão. Isso é um quiasmo, que é uma linguagem de figura que se caracteriza pela inversão da ordem das palavras em duas ou mais frases, formando um padrão em forma de cruz. Então estamos entendidos sobre isto? A mulher e o dragão é o pacto, é o clímax desse livro. Agora vamos entrar na parte interpretativa, tá? Pois nós já identificamos que ela faz um paralelismo com toda a Bíblia. Ela só não faz paralelismo com o mundo de hoje para o futuro, como querem insistir os futuristas. Por isso, irmãos, que se torna até uma ignorância fazer isto. Fere frontalmente a literatura e a gramática do tempo que ela foi usada, pelo povo que foi usado. É um desrespeito literal. É o que estão fazendo com a Bíblia hoje. Uma licença, né? Agora vamos estabelecer a natureza dessa visão, se é uma visão alegórica ou uma realidade celestial. Diante disso, pode-se afirmar que esta cena trata-se de um sinal. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, tá aí, ó. Então foi visto no céu um grande sinal. Está a palavra Semeon, em grego. Uma mulher vestida do sol, com a lua, tal. Esse sinal vem do grego, tá? Um termo que se define como indicação cerimonial ou sobrenatural, que é também usado em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vamos ler? Diz lá o texto: vi no céu outro sinal grande, mas é sinal, tá? Que é Semeon, e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas. Tu vê 7 aí, o número 7? Que completariam a fúria de Deus. Isto também é visto como um presságio, sinal. E no Evangelho de João é o termo para falar dos sinais de Jesus, como lá em João capítulo 2, versículo 11, que está aparecendo para vocês aí. Reafirmando o quê? A autoria do livro. Está ali, João 2,11 diz: esse sinal em Caná da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. E o significado aqui vai além do milagre realizado em si, porque aqui ele manifestou a sua glória. Isso aqui é muito tremendo. É que não vai dar para explicar para vocês o que significa esse sinal. Esse sinal está em toda a Bíblia, irmão. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam melhor isso, tá? É por isso que esta cena da mulher, atenção, por isso que essa cena da mulher e o dragão é então o quê? Uma alegoria e não uma realidade celestial. Como as de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 11, versículo 15 ao 19. Eu não vou ler esses textos para não tomar muito tempo, mas se você puder anotar e depois ler essa passagem, vai ver que isto que eu estou falando, irmão, se encaixa perfeitamente. Nesta visão, o céu torna-se então a tela na qual esse sinal é projetado, que é uma alegoria que reflete a atenção, outros eventos e outras realidades. Neste sinal alegórico, neste símbolo, nesse sinal simbólico, há uma luta entre uma mulher e um dragão, pelo que devem ser procuradas provas para identificar estas imagens e o desenvolvimento do drama que protagonizam. Ou seja, nós precisamos encontrar evidências para identificar essas imagens e entender o enredo. Vamos falar do primeiro símbolo, da mulher. Vamos falar do primeiro símbolo, que é a mulher. A imagem se refere ao quê? Uma mulher que está grávida. E ela está em quê? Em dores de parto. Tá aparecendo para vocês aí Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Tá? E nós já lemos, não vou ler. Como nós podemos trazer esse quiasmo para os dias de hoje? Claro que a gente não pode fazer isso. Então, onde nós vamos buscar o entendimento disto? No Antigo Testamento. Nós encontramos em Isaías capítulo 26, do versículo 16 ao 27, o versículo 66, capítulo 66, versículo 7 e 9. Vamos ler agora. Isaías 66, 7 e 9. Diz o texto: antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Olha aí. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Uma nação tinha nascido aí. Tá pegando o corte aí? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião,
seus filhos já terão nascido. Olha só. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não. Jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Irmãos, nessas passagens, ela é claramente identificada com Israel, mas de uma perspectiva justa e abençoada. Diferentemente de passagens como em Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 25, Isaías capítulo 57, versículo 1 e 8, depois vocês leiam, onde Sião também é simbolizado como uma mulher, mas agora uma adúltera condenável. Não é dessa visão. Depois vocês leiam, tá? Também em Miqueias capítulo 4, versículo 9 e 10, em Miqueias capítulo 5, versículo 3, Israel é representada como a mãe do remanescente restaurado. Vamos ler? Diz o texto: o povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Embora esta mesma mulher também possa ser simbolizada como uma noiva, como agora em Isaías capítulo 62, versículo 5, presta atenção, diz o texto: seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. No mundo antigo, é comum a representação de cidades ou nações como mães. E na tradição judaica isso também se repete. No livro de quarta de Esdras, tá, que corresponde ao segundo livro de Esdras na Bíblia Ortodoxa Oriental, eu estou usando um livro apócrifo, tá? Isso não deixa de ter o seu valor histórico. Então, em quarto de Esdras, capítulo 9, versículo 27, capítulo 10, versículo 60, Sião também é representada pela imagem de uma mãe que ficou triste quando os babilônios devastaram e destruíram o templo, representado como seu filho morto, mas se alegrou quando foi transformada na Nova Jerusalém Celestial. Então estamos contextualizando vocês no Velho Testamento e tem também em Gálatas uma afirmação interessante de Paulo, a única, né? A única aqui falando sobre a Jerusalém. Vamos ler. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Diz o texto: mas a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós, é livre. Então, nesse sentido, entende-se que essa mulher já é a Igreja Cristã Universal. Não o templo, atenção, não o templo, não confundam. E sim pessoas que começou com os israelitas, os judeus que creram no Evangelho, começou lá. Como Mateus capítulo 10, versículo 6 e Mateus 15, 24, vou colocar aí, tá aí, primeiro aparecendo, Mateus 15, 24 diz: Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Esses são os primeiros, começou com eles. E de cuja nação veio o Messias, como Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz o texto: a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Estão entendendo? Mas que também, atenção, é constituído pelos gentios que creram. Veja bem um período de transição bem definido. Vocês estão vendo o período quando a gente fala que existiu o período de transição? Depois vocês leiam Romanos capítulo 11, mas vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 16. Diz o texto: que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. É por isso, nesse tempo que vigorou do nascimento de Jesus até a parúzia, o ano 70, quando o templo foi derrubado, houve esse tempo, havia muitos rudimentos, porque a lei ainda não tinha sido totalmente substituída pela lei do Espírito de vida, pela lei do Reino dos Céus. Depois destes dias, sim, se formou a única e verdadeira congregação. Vocês estão entendendo o que a representação da mulher grávida? Este verdadeiro Israel é a chamada igreja invisível, cuja expressão ela é a mais elevada, ela é celestial. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24? Diz o texto: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Vocês conseguiram pegar a grandeza desses ensinos? Estamos falando do contexto de Apocalipse, que maravilha. Por isso, irmãos, que a interpretação correta deste livro é importantíssima, pois isso nos deixa mais contextualizados nos dias de hoje. Legal? Agora vamos ao texto, e eu vou ler, que evidencia a mulher e suas vestes, seus adornos e o famoso dragão que nós vamos ver. Foi visto no céu ali o sinal, um grande sinal, falamos sobre esse sinal na primeira parte, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava por causa das dores de parto e de agonia de dar à luz. O texto que diz que a mulher, ela estava vestida de sol, né? E o que isso representa dentro da cultura judaica? Vamos ver Salmos 104, versículo 1 e 2, a parte A. E tá ali, olha, todo o meu ser louve ao Senhor, o salmista escreve, e no final ele, louvando ao Senhor, ele diz ali, ó, envolto no manto de luz. Então esse salmista, ele usa a palavra luz. E João diz vestida de sol, né? Apocalipse, ele fala em sol. O que seria o sol nesse caso aí? É a glória da comunidade da aliança do Senhor. E diz o texto que ela está com a lua a seus pés, simbolizando sua posição espiritual. Então o sol, ele representa a glória da comunidade, né, da aliança do Senhor, e a lua representa a posição espiritual em que essa mulher está centrada. E o texto também diz que há o quê? 12 estrelas em sua cabeça. E isso é o quê? Uma identificação com Israel, a 12 tribos. E aí eu botei Gênesis capítulo 37, versículo 9, onde era aquele sonho que José teve, e os seus irmãos ali ficaram com ciúme, inveja dele. Como pode? Alguém vai vai reverenciar, vai se curvar para o menor da casa, porque José era o menor. Diz ali, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E José era essa 12ª estrela. Essa descrição é uma referência a uma passagem muito importante para os judeus, que descreve o quê? A glória final de Sião, na era vindoura. Isaías capítulo 60, versículo 1 ao 3. Está ali, ó. Levante-se e brilhe, porque vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e as trevas as nações. Mas o Senhor se levantará sobre ti, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações andarão pela tua luz, e os reis pelo esplendor do teu nascimento. Quando Isaías, que é conhecido, o profeta messiânico, anunciou o novo Sião. E é justamente o que nós estamos vendo aí neste símbolo da mulher, né? A mulher simbolizando as dores de parto, né? Que ela pode ser direcionada às novas criaturas que estavam vindo, ao reino de Deus. Ou seja, ela faz alusão a vários acontecimentos. Por isso que é importante, é muito importante essa passagem, você entender ela. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, tá aí para vocês verem, tá? Aqui, que é mesmo, vamos dizer assim, está dentro desse contexto, está dizendo que a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Essa passagem, ela está se referindo ao Messias. Tá? Depois vocês confiram aí as passagens paralelas, lá em Salmos capítulo 2 e capítulo 9. Então, o que foi dado à luz por esta mulher, e que mais tarde ascendeu ao céu, ocorre simplesmente para identificar a mulher com Israel. A mulher, ela representa Israel. Olha só que coisa incrível, né? Mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2, está aparecendo para vocês aqui, nesta visão, atenção, não fala sobre o Messias, como eu li lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Ali estava falando do Messias. Mas aqui no começo, onde nós estamos tratando da mulher, da mulher grávida, e ela vai lutar com o dragão, ou o dragão vai lutar com ela, não é uma referência ao Messias, tá bom? Estamos entendidos? Apocalipse capítulo 12, versículo 5, bota aí de novo, fala sobre o Messias. Mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2, coloca de novo,
Não fala sobre o Messias. Estamos entendidos sobre a mulher? Vamos agora passar ao dragão, que é o que? O antagonista dessa alegoria, né? É o contrário, é a oposição. Atenção, vamos entrar numa parte também muito importante. Irmãos, esse dragão, ele é identificado claramente no versículo 9. Aí, aparecendo para vocês. Esse dragão, aí você vê que o termo ali usado é drakon, né, que é em grego. A antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. No Novo Testamento, a palavra dragão é um termo exclusivo do Apocalipse e vem do grego. Essa palavra não é usada em mais em nenhum lugar do Novo Testamento, no livro escrito em grego. Existe um exegeta, tá? É muito famoso no sistema religioso, chamado Vine, tá? W.E. Vine. Ele fez um comentário muito famoso, né? Esse exegeta, ele é muito famoso e muito também celebrado no sistema religioso. Ele fez a seguinte frase que ele deixou registrada em seu livro. Tá aí para vocês, olha. Denotava, falando sobre o dragão, denotava um monstro mítico, um dragão, também uma grande serpente, assim chamada por causa de sua acuidade visual. E aí está a referência, né, do dicionário exegético de palavras do Novo Testamento em português. Então Vine, tá, ele observa que a palavra dragão, ela pode ter vários significados, incluindo monstro mítico, a grande serpente, dependendo do contexto que é usada. Pode também ser, como diz o texto, diabo, pode também ser a antiga serpente ou Satanás. Mas independentemente do que se refira a essa palavra, atenção nessa hora, ela sempre está em oposição, ela sempre está em quê? Em antagonismo. E neste caso que nós estamos vendo, exercia um antagonismo contra a mulher, nessa imagem que nós estamos notando. E a oposição a Jesus de Nazaré foi ferrenha e sem trégua por parte dos próprios judeus, porque os judeus perseguiram e mataram Jesus. Por esta razão, irmãos, olha, presta atenção na parte que eu estou entrando agora. Por esta razão, estava sendo substituídos os pactos, estava sendo substituídos as eras, né? A era do porvir estava vindo, né? E a era presente estava terminando. O velho mundo estava sendo julgado e condenado, enquanto o novo de Deus estava nascendo. É isso que a mulher está representando. E havia um dragão que se opunha a essa mulher. Então o dragão, neste caso, foram todos os que perseguiram e mataram. Foram todos os que Deus enviou de alguma forma durante toda a história. Tanto que a condenação a Israel, ela foi proferida por Jesus e ela foi dada lá em Mateus capítulo 23. Vamos ver esse trecho? Vou botar aí, tá? Não vou ler ele todo. É do versículo 33 ao 36. Tá ali, olha. Serpentes, raça de víboras. O que é isso? Não é um antagonismo? Não é um dragão? A quem Jesus está se referindo aqui? A um ser espiritual? Claro que não. E lá, em Apocalipse? Também não. Aí Jesus fala, por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Aí vocês crucificarão, açoitarão, matarão, perseguirão de cidade em cidade. E como resultado disto, vocês serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre esta geração, ou sobre a presente geração. E mais tarde, queridos, os judeus escolheram quem? A Barrabás. Não foi assim quando foi levado ali naquela praça pública? Escolheram Barrabás e condenaram Jesus à morte. E ainda por cima, Pilatos falou, não vejo condenação nesse homem, vou lavar as minhas mãos, para que o sangue dele não caia em mim. E os judeus corroborando para que o sangue de Jesus não caísse sobre Pilatos, ainda falou, deixe que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Então a palavra dragão, naquele contexto de Apocalipse, que eu estou falando de Jesus de Nazaré, escrito por João, dentro da história bíblica, evidencia quem? Os inimigos, os opositores, diabo, de Deus. Os dragões é uma figura de linguagem atemporal. O antagonismo, irmãos, ele existe desde que o homem está na Terra. Agora, as religiões deram nome a esse antagonismo,
Neste caso aqui, estamos tratando do antagonismo entre o bem e o mal. Se você for pesquisar, o cristianismo tradicional botou o nome e trouxe o diabo, que é um adjetivo, para os dias de hoje, tratando esse diabo como um ser do mal, espiritual do mal. Hoje, irmãos, a verdade é que nós temos os nossos dragões. Nós temos os nossos opositores da verdade. E aqui no nosso caso, no nosso contexto, eles são opositores ao quê? Às verdades que nós estamos falando, as verdades espirituais. Paulo fala das hostes da maldade, mas não significa que isso seja algo espiritual. Preste atenção no que agora que eu quero passar para vocês. Eu vou sair um pouquinho do tema do Apocalipse do dragão, mas estamos ainda tentando contextualizar esse dragão com vocês. Por isso que é muito importante saberem que a espiritualização do mal chega a ser uma heresia. Sabia? Não existe espiritualização do mal. Quem trouxe isso ao mundo foi o cristianismo. Porque daí da espiritualização do mal veio quem? A criação do ser diabo, Satanás, demônios. Que dentro do contexto bíblico, trazer para os dias de hoje é um anacronismo. Recortaram os diabos dentro daquele contexto, os dragões, as serpentes, o anticristo, a besta, e trouxeram para os dias de hoje e apontaram, é o diabo. E tem os seus anjos, que é tratado como demônio. E isso é o quê? É um anacronismo, acrescido de quê? De doutrinas pagãs. Até mesmo em algum contexto, nós podemos entender, como a lei dada a Moisés, um opositor, como um entrave para a entrada do reino de Deus. Por isso que houve o Apocalipse. Porque nesta parte aqui, alguns autores preteristas completos defendem a espiritualização do mal. Alguns autores sim, nós não. E, consequentemente, a existência de seres espirituais que representem o mal, como o diabo, demônio, Satanás, dragão, serpente, anticristo. Nós, desse pensamento do preterismo completo que alguns trazem, nós estamos fora, nós não aceitamos desta maneira. Dentro da cosmologia hebraica, você já ouviu falar desse termo, cosmologia hebraica? Nós vemos figuras como, por exemplo, em Jó. O que diz Jó? Que quando os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, e com eles vinha quem? Satanás. Não é isso que diz o texto? Aí você traz para os dias de hoje, aí não existe Satanás, André? Calma. Nós sabemos que isso aí, essa passagem, nós não vemos ela literalmente. Não havia, os filhos de Deus chegavam lá e estava Satanás lá. Inclusive eu já trouxe aqui no canal um estudo sobre Jó. Quem eram esses que se apresentavam ali? Os falsos amigos, os amigos inimigos, os opositores de Jó, os invejosos de Jó, um homem reto e temente a Deus, glorificado por Deus pelas suas posses. Não é isso que diz o livro? Mas dentro da cosmologia hebraica, e que inclui a Bíblia, devemos entender as coisas naqueles dias e não trazer o entendimento daquela literatura, daquela visão que aqueles homens tinham para os dias de hoje sem fazer um tratamento, irmãos. Achar que, por exemplo, existe um ser espiritual do mal, isso é espiritualizar o mal. Quando você espiritualiza o mal e cria-se dois deuses, e você fala com a sua boca que o ser bom é o maior do que o ser mal, mas ao viver nesta vida, isso acaba causando uma contradição. Por isso que as pessoas, em suas mentes, condenam Deus por acharem que no mundo espiritual há o bem e o mal. Aí muitos falam assim, André, se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existem crianças hoje morrendo de fome? Por que existem crianças aí morrendo estupidamente? Por que existe a fome? Porque poucos têm muito e muitos não têm nada. Por isso que as pessoas questionam isso, né? Por causa da espiritualização do mal. Não existe espiritualização do mal. Isso é um erro para se acreditar isso nos dias de hoje. Trazer isto para os dias de hoje, primeiro, estaremos roubando da cosmologia hebraica e tentando aplicar no mundo de hoje. Mas é isto que o sistema religioso fez. E nós estamos falando isso aqui incansavelmente.
E aí vivem quem? Essas pessoas aí enfeitiçadas por eles, né? Vocês sabem o que é a cosmologia hebraica? Bota aí. É a visão do mundo e o entendimento do universo que se desenvolveram entre o povo judeu no Antigo Testamento. Essa cosmologia foi influenciada pelas crenças religiosas e culturais da época e se reflete na Bíblia através de diversas passagens de referências. Por isso que eu falei para vocês que é importante, ao estudar a palavra, palavras-chave como diabo, pecado, mundo, né? Nós temos que entender elas debaixo do tempo que ela está sendo falada. Caso clássico desse é a alma. A alma, quando ela aparece a primeira vez, dentro da cosmologia hebraica, ela tem um significado. Você passa mais uns séculos ali, já tem um outro entendimento sobre a alma. O que prevalece? O entendimento depois? Aí se você for pegar a história, você vai ver que foram culturas pagãs que foram introduzidas dentro do judaísmo. Então você tem que ter muito cuidado quando você for fazer um estudo, né, para pegar, por exemplo, lá em Jesus de Nazaré, já havia, o judaísmo estava todo fragmentado. Como você hoje vai pensar a vida dentro dessa cosmologia, dentro dessa visão de mundo que era pequeno? Nós não podemos agir assim, estão entendendo? Irmãos, para se viver essa cosmologia hebraica daqueles dias, teremos que fazer o quê? Um anacronismo. O que é um anacronismo, André? Está aí aparecendo para vocês. É um erro de interpretação que ocorre quando o objeto, evento, pessoa, linguagem ou ideia é considerada fora do seu contexto histórico e cultural, sendo colocado em um tempo ou ambiente que não corresponde à sua realidade. Aí você vem, recorta, né, a parte de Jó, que eu falei Jó, né, citei Jó. Aí você fala assim, André, como é que não tem? Isso é um anacronismo, irmão. Você tem que entender aquele tempo. Mas vamos voltar ao dragão. Vocês entenderam, queridos? Porque nós vamos falar sobre o dragão. Então o ato de derrotar o dragão, ou a antiga serpente, encerra o quê? O longo ciclo de maldição e conflito entre a mulher e a serpente, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por esta visão, por esta razão, essa figura de destaque na profecia de João está no centro do livro, que é o clímax de Apocalipse. A derrota do dragão de Apocalipse encerra justamente o quê? O período da lei de Moisés. A Torá, que era para a carne. E agora entraria o novo de Deus, a lei espiritual. Em Isaías há uma referência a Leviatã. Vocês já ouviram falar do Leviatã? Né? Era um bicho que vivia nas profundezas dos mares. Né? Muita gente acredita que isso aí existiu, irmão. E lá nessa profecia diz que quando o Senhor chega, mata ele. Aqui nós estamos vendo o seu cumprimento, está aparecendo para vocês aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então a primeira coisa em mente, preste atenção, que devemos ter ao ler certos trechos de Apocalipse, é que estamos tratando de uma visão pertencente a um tempo. E que para extrair a verdade para os dias de hoje, não podemos ler um versículo desses e achar que aí está o ser espiritual do mal. Um ser espiritual. Nós sabemos que dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, Leviatã, Azazel, que era o bode expiatório, todos estes símbolos representaram o quê? Oposições diante dos fatos históricos que a Bíblia apresenta. Ou seja, essas figuras são as mesmas, apesar de terem diferenças de nome e imagens também que vêm à nossa mente, porque você imagina. Que eram o quê? Os que enganavam. Que eram o quê? Os que matavam. E que eram o quê? Os que roubavam. Quem enganava? Quem matava e quem roubava? Senão o homem. E neste contexto, quem eram? Os príncipes de Israel. Os principais. A cúria judaica. Estes eram os anjos de Israel. Porque anjos, neste contexto, fala de cabeças representantes do judaísmo bíblico. Era esta a legislação judaica antiga que estava caindo. Neste momento, representava o quê? O fim de um período. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 13 ao 17, veja o que está aparecendo aí para vocês. Eu não vou ler, mas veja aí, abençoado. Falando do dragão, não é isso? Percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher. Né? Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de grande águia. Você vê uma guerra aí, uma luta sendo travada.
Aqui é relatado como Satanás a oposição e desencadeia o quê? Sua fúria contra a igreja na terra. E a terra ali quer dizer o quê? Gé. Não é cosmos. E quer dizer o quê? Terra de Jerusalém. E quem perseguiu a Jesus de Nazaré e sua igreja antes do ano 70? Quem foi? Foi o ser espiritual? Não, foram os judeus. Estes foram os primeiros perseguidores da igreja, da primeira era cristã. Depois também teve os romanos, que eu vou falar também mais um pouquinho na frente. Mas aqui no contexto de Apocalipse, eram os judeus. O texto diz que ela deu à luz ao filho varão, versículo 13. No entanto, ela escapa de seu alcance conforme vamos ver nos próximos estudos, que é um outro agente terreno de oposição, que foi o Império Romano. Ao longo desta cena que nós estamos analisando, da mulher e o dragão, onde a igreja cristã em Israel escapa da corrupta, inimiga e opositora Jerusalém, lá em Apocalipse 11, versículo 8, já lemos várias vezes, o versículo que faz referência espiritualmente ao Egito. Então, a igreja cristã em Israel escapa da corrupção de Jerusalém. E aqui faz um paralelo, se você perceber essa fuga da igreja de Jerusalém, ela faz um paralelo quando o povo estava no deserto e estava caminhando para onde? Para Canaã, fugindo da terra do Egito e marchando em rumo a Canaã, pelo deserto. Isso é um paralelismo com a saída do povo do Egito. Por isso que Paulo em Hebreus escreve o quê? Para o povo entrar no descanso, para não perecer, como seus antepassados pereceram no deserto. Era necessário o quê? Perseverar nestes dias difíceis. Vamos ler, vou fazer questão de ler esse Hebreus capítulo 3, versículos 17 e 19. E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Por isso que a ordem era o quê? Perseverar e descansar no Senhor. Já Pedro escreve que aquela terra que lhes escrevia, a Jerusalém, que existiria até aqueles dias, estava destinada a ser queimada. Mas que eles perseverassem, porque eles herdariam o quê? Uma nova terra. Entendendo que a aliança de Deus com o homem fora das fronteiras de Israel, por todo o mundo. A grande ideia em todas essas imagens é que o poder divino sai para libertar e sustentar a igreja de Deus no primeiro século, no dia da sua perseguição. O mesmo poder que nos tempos antigos fez os milagres do Egito, atravessar o Mar Vermelho e sustentar o povo no deserto, esse é o grande paralelismo que fazemos com a Bíblia, dentro do seu contexto, dentro do pensamento daqueles homens daqueles dias. Aí sim, conseguimos o quê? Alcançar o pleno entendimento do livro de Apocalipse. Sem fazer o quê? Anacronismo, sem aplicar nenhuma exegese. Não precisamos fazer isso, encaixar esses textos nos dias de hoje, dar um jeitinho no que está acontecendo. Não, porque esse aqui é o dragão vermelho, aquele ali é o dragão azul. Nós não precisamos fazer isso. Isso não há sincronismo. Mas, infelizmente, é assim que tem agido o cristianismo tradicional, e vocês sabem disso, há 2000 anos na Terra. Eles fazem isso, causando o quê? Um balbúrdio no mundo até os dias de hoje. As pessoas ficam loucas com esse livro. Entenderam, abençoado? Bom, então estamos aí encerrando essa parte dos estudos no livro de Apocalipse da mulher e o dragão. Uma outra questão bem relevante que eu queria destacar aqui é que nesta visão é que a igreja do primeiro século, em que sua maioria era composta por judeus, os judeus que se arrependeram e começaram a seguir a Cristo, né, no primeiro século, foi o quê? Esses irmãos foram o quê? Guardados da destruição, da perseguição por seus primeiros opositores, que foram os judeus. E foi perseguido por 3 anos e meio, com correspondência entre a visão e o seu cumprimento. Está aparecendo aí Apocalipse capítulo 11, versículo 2, 42 meses. Também, irmãos, é relevante, eu vou falar isso aqui, notar que eles se refugiaram em Pela, que era uma cidade do outro lado do Rio Jordão. Os 144 mil, tendo certo cumprimento em que seus perseguidores, Satanás, tentou arrastá-los com um rio enquanto fugiam, mas não conseguiu. Está aparecendo a referência a Apocalipse 12, aí, 15 e 16. Então, diante disso, o diabo,
inimigos, concentra a sua atividade nos outros filhos dessa mãe. Quem são os outros filhos dessa mãe? Era a igreja dos gentios. Entendeu, abençoado? Aparecendo Apocalipse 12, 17, essa perseguição. E no verso 12, há um lamento, não só pelos que habitam na terra. Também, está aparecendo 12, 12 aí para vocês, mas também pelos do mar, de acordo com Apocalipse capítulo 10. Onde um anjo põe na terra, mais uma vez a terra é Gé, a terra habitada daqueles dias, Jerusalém, e o outro no mar, para anunciar julgamentos. O mar pode ser interpretado como muitos povos, nações e línguas e reis, como está aparecendo a referência a essas duas referências. E em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, tá aí para vocês, é explicitamente interpretado que as muitas águas são povos, multidões, nações e línguas, de modo que esses habitantes do mar são gentios, mas por sua vez são os outros descendentes da mulher, portanto, crentes, que segundo o que está aparecendo para vocês, né, no versículo 12 e 17 que eu já apresentei, eles seriam perseguidos pelo dragão. Isso conecta ao sinal de Apocalipse capítulo 12 da mulher grávida lutando com o dragão, com esta interpretação limpa, clara, textual, histórica e cultural desta visão que eu estou passando para vocês. Entendendo, nós estamos entendendo esta visão com a mente que temos hoje, afastada da onde? Do cristianismo tradicional, do tradicionalismo. Porque se nós formos estudar pelo viés do tradicionalismo, irmão, é uma confusão, é um samba de crioulo doido. Por isso que nós passamos a entender, por isso que nós estamos fazendo esses estudos, porque é uma ressignificação. Diante das atrocidades que foram cometidas contra a igreja do primeiro século, e todos os enviados de Deus à nação de Israel, como diz lá em Mateus capítulo 23, não é isso? Que os inocentes que eles mataram, havia uma pergunta no ar. Que pergunta é essa? Quem vingará o sangue dos inocentes? E Apocalipse nos mostra essa resposta dada por Deus. Pelo Deus Criador de todas as coisas. Então, nas próximas mensagens deste canal, nós vamos entrar em cheio no segundo opositor, né, o segundo dragão da igreja do primeiro século, que foi Roma. E vem mais dragões por aí, diabos, serpentes, para a gente entender o livro de Apocalipse, tá legal? E aí a referência é o Império Romano, com as suas bestas, tá bom? Então não perca. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu digo para vocês, se não entendeu, veja de novo, que há muita glória aí, tá? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.